Domingo 26 do Tempo Comum, que no seu ciclo C proclama a parábola do pobre Lázaro. Está em Lucas 16, 19, 31, começo por lê-la. Naquele tempo Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e banqueteava todos os dias. E um mendigo chamado Lázaro estava deitado à sua porta, coberto de chagas, e desejava saciar-se com o que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando no inferno, no meio dos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E gritando, disse: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda Lázaro molhar em água a ponta do dedo e refrescar-me a língua, porque estas chamas me atormentam. Mas Abraão lhe disse: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, males. Por isso agora ele está aqui consolado, enquanto tu és atormentado. E além disso, entre nós e vós abre-se um abismo imenso, para que os que quiserem passar daqui para vós não possam fazê-lo, nem tampouco passar daí para nós. Ele disse: Peço-te então, Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho destas coisas, para que não venham também para este lugar de tormento. Abraão lhe diz: Tem Moisés e os profetas, que os escutem. Mas ele disse: Não, pai Abraão, mas se um morto for até eles, arrepender-se-ão. Abraão lhes disse: Se não escutam Moisés e os profetas, não se convencerão nem que um morto ressuscite. Esta parábola, em primeiro lugar, fala de uma personagem a quem se dá um nome próprio, Lázaro, mas, obviamente, é um protótipo dos deserdados da terra. Lázaro representa todos os párias do mundo. Diante da desgraça dos quais muitas vezes nos fazemos uma pergunta, não é? Será que Deus se esqueceu deles? Não é uma grande injustiça o que acontece? Será que o mal está a triunfar? Então, pois esta parábola transmite-nos uma mensagem, e é que em absoluto os párias, os pobres do mundo, não estão abandonados pela mão de Deus, pela sua providência. Deus viu-os, Deus sofre com eles, Deus ajuda-os. E, de facto, a etimologia da palavra Lázaro, que isto é muito interessante. Lázaro, Eleazar, significa Deus ajuda-o. Este é o significado do Lázaro. Deus ajuda-o. Portanto, Deus ajuda os pobres, os párias do mundo, os deserdados deste mundo. Ao mesmo tempo, há uma mensagem muito clara nesta parábola. Há um juízo depois da morte, no qual a verdade triunfará, no qual o bem triunfará, no qual tudo virá à luz. A última palavra não é da injustiça deste mundo, a última palavra é de Deus. E existe a possibilidade da condenação eterna. De facto, aquele rico, a quem a tradição chamou Epulon, foi insensível ao sofrimento do Lázaro, recebeu a condenação eterna. Também há algo importante que esta parábola sublinha, é que o tempo do arrependimento termina nesta vida. Termina nesta vida. A parábola deve ser interpretada, como todas as parábolas. Também tem aspectos que são metafóricos, não é? Não se pode entender literalmente esse diálogo entre o condenado no inferno e o céu, como se entre os do céu e os do inferno houvesse diálogo entre eles. Obviamente, isso é uma expressão metafórica. Como também é metafórica a expressão de que esse rico estivesse arrependido. Arrependido depois da morte. Porque a doutrina católica recorda-nos que no momento da morte fica definitivamente fixado o estado da alma. Ou seja, se alguém morre odiará por toda a eternidade. Se alguém morre sendo egoísta, será egoísta por toda a eternidade. Se alguém morre amando, amará por toda a eternidade. O estado no momento da morte fica fixado, o estado da alma. A abertura à graça ou a rejeição da graça, isso tem de acontecer antes da morte. Depois da morte já não existe arrependimento, não é? Pois bem, isto está claramente afirmado no Catecismo da Igreja Católica, no ponto 1021.
Ali se diz, a morte põe fim à vida do homem como tempo aberto à aceitação ou à rejeição da graça. Esse tempo de abrir-se à graça, com o risco de a rejeitar, acontece até à morte. Bem, afirmado isto, vamos em frente, não é? O que esta parábola quer sublinhar é que é absolutamente importante entender que agora é tempo de graça, antes da morte. E este é o momento de nos abrirmos à graça. Santa Catarina de Sena dizia que o tempo não é que seja ouro, é que é eternidade. O tempo é um empréstimo de Deus que tens de saber aproveitar. É um dom de Deus, é a fase experimental da vida eterna. Então, vivamo-lo com intensidade no agir, no descansar, no amar, no sofrer. O tempo é uma pedra preciosa. Depois de ter feito esta afirmação, também há um matiz, não é? Um matiz. Esta parábola também reflete com clareza a fé católica na escatologia. A afirmação de que há um juízo particular no mesmo momento da morte, sem esperar pelo juízo final, que acontecerá na parousia, no fim dos tempos. Nesta parábola, também, por exemplo, no episódio do bom ladrão, quando Jesus lhe diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, sublinha-se que no momento da morte acontece esse juízo particular. E, sobretudo, esta parábola, além de sublinhar que Deus não se esquece dos pobres da terra, dos párias da terra, quer pôr diante de nós a importância de acolher a palavra de Deus. Reparai, porque quando aquele rico diz, manda que um morto ressuscite, que vá e avise os meus irmãos do que acontece aqui. Ele diz, não, olha, se não escutam a palavra de Deus, se não escutam Moisés e os profetas, não farão caso nem que um morto ressuscite. Ou seja, a chave para aproveitar o tempo nesta vida, para se abrir à graça, está em acolher a pregação. Jesus veio para nos anunciar a palavra. Aproveitar esta vida é acolher a palavra que Cristo nos prega. E isto é muito mais importante e determinante do que ser testemunha de um milagre. Diz, se não fazem caso da palavra, não farão caso nem que um morto ressuscite. A fé nasce, a conversão nasce de estar atento à palavra de Deus, não de ter sido testemunha de um milagre. A responsabilidade de crer recai na disposição interior do homem. Se um homem tem uma má disposição interior, não vai mudar nem que veja um milagre. O coração é chamado a abrir-se à pregação. A abrir-se a esse chamado que Deus nos faz à conversão. É tempo de graça, é tempo de conversão. Aproveita este momento, porque a vida é breve. E o momento de graça acontece aqui, no momento presente. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.